Vou convidar aqui o nosso diretor de prerrogativas, Sandro Lopes, para compor a mesa, por favor. Oi? Gostaria de chamar também o Franco, um dos nossos anfitriões, membro da comissão organizadora do Congresso, para compor a mesa também. Vou apresentar para vocês primeiro o nosso palestrante. Isso. Rodrigo Vieira de Ávila, economista, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Desenvolvimento e Agricultura pelo CPDA e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, membro da Auditoria Cidadã da Dívida, entidade civil, a entidade da sociedade civil que visa investigar a dívida pública. Certo? Então, eu convido aqui o professor Rodrigo Vieira para compor a nossa mesa e iniciar a palestra. Boa tarde a todas e todos. É um prazer muito grande estar aqui, uma honra para nós da Auditoria Cidadã da Dívida, sermos convidados, pela Advocef, esse importante evento, que o pessoal que trabalha no Banco Público, um dos mais importantes do país e talvez da América Latina, a Caixa Econômica Federal, que tem cumprido um grande papel importantíssimo, como já foi colocado ontem, pelo Gilberto, e agradeço muito a Ana Cláudia, o Sandro Lopes, o Franco, e pela oportunidade. Eu vou utilizar o púlpito para poder apresentar algumas telas para vocês. Bom, é muito importante esse tema, a importância das empresas estatais para o desenvolvimento sustentável do país, principalmente quando se trata de um banco público. É fundamental hoje, no Brasil, a presença do setor público. Nos bancos públicos, por exemplo, é fundamental o papel de, por exemplo, rebaixar as taxas de juros de mercado, num ambiente em que os empréstimos a pessoas e empresas são tão altos, os juros são tão altos. Agora, no âmbito, em geral, das empresas estatais, nós temos a função do Estado, não apenas no setor financeiro, mas no controle de áreas estratégicas, por exemplo, petróleo, energia elétrica, telefonia, aeroportos, setor financeiro, mineração, dentre outros. Garantir serviços essenciais à população, por exemplo, água, esgoto, energia, que imaginem na mão de monopólios privados, que podem permitir lucros abusivos, e ameaçar, inclusive, a sobrevivência das pessoas. Por isso é fundamental que setores estratégicos estejam na mão do Estado, sim. E os bancos públicos têm um papel fundamental no crescimento econômico com distribuição de renda, principalmente para garantir os empréstimos a juros baixos, e, inclusive, para setores com maior geração de emprego e atividades estratégicas para o país. Por isso é fundamental que, no setor financeiro, por exemplo,
tenham critérios, além do simplesmente visar o lucro, né, mas critérios importantes para selecionar os financiamentos, né, que mais vão desenvolver o país, né. E, como a gente vê na história do mundo todo, né, não é apenas no Brasil, né, tem atividades que prevêem serviços essenciais, né, como já coloquei, captação, tratamento, distribuição de água, geração, transmissão de energia elétrica, que, sob pena de colocar em risco, né, a economia do país e a sobrevivência da população, não podem ser tratados como uma mercadoria qualquer, né. E, na maioria dos países, sim, muitos países procuram se assegurar, como questão estratégica e de segurança nacional, inclusive, o provimento de tais serviços na quantidade e na qualidade necessárias e preços acessíveis, tanto para consumo da população, quanto dos diversos setores de atividade econômica. Em vários países, nós podemos ver que as empresas estatais, elas são predominantes, vários setores econômicos, né, enquanto muitos falam que o futuro são só as empresas privadas, as empresas estatais não são eficientes, existe todo um discurso nesse sentido. Mas se a gente olha para o mundo, né, a gente vê, por exemplo, nos bancos de desenvolvimento, no controle das reservas de petróleo, nos serviços postais, as estatais são dominantes. Por exemplo, a base do serviço postal é realizada por meio de empresas, agências públicas, em vários países, com destaque no cenário mundial, tais como Itália, França, Espanha, Estados Unidos, Japão, Índia, Turquia, Rússia e Noruega. Ademais, claro, os problemas no atendimento à população associados à ineficiência da gestão privada desses serviços têm sido, inclusive, nos últimos anos, a principal justificativa para a reestatização generalizada nos países em que foram privatizados. Destaca-se, por exemplo, o setor de água e esgoto, que registra mais de 240 casos de reestatização em países como Estados Unidos, 58 casos, França, 94 casos, Alemanha, 9 casos, e entre outros. Ou seja, nos últimos anos, o que a gente vê, principalmente no setor de água, é uma grande reestatização, né, principalmente devido aos serviços deficientes proporcionados pelas empresas privadas. Então, é importante a gente ter isso em mente, né. Na geração hidrelétrica, né, já que nós estamos aqui do lado da segunda maior hidrelétrica do mundo, é importante a gente colocar a prevalência inquestionável do setor público nos países com maior capacidade instalada. Por exemplo, a China, que responde por 27% de toda a capacidade instalada mundial, predominam as empresas estatais hidrelétricas, né? O mesmo ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, que em 73% pertencem a órgãos ou empresas públicas. No Canadá e Noruega, onde predomina a fonte hidrelétrica, a participação do setor público chega a alcançar 90%, e na Índia, 93%. Na Rússia, por exemplo, 62%, Turquia, 55%, França, 82%. Né? Em todos esses países, a maior parte das usinas está sob controle público, porque é estratégico, né, uma atividade como essa, que não apenas a geração hidrelétrica, mas também o controle do próprio fluxo da água no país. Né, a água que é um bem fundamental para a população. Né. Mas o que a gente tem visto na história do país nas últimas décadas é que, a partir dos anos 90, principalmente, né, a gente tem visto, né, começar as privatizações, né, em vários setores, né, com várias justificativas, que é muito importante a gente discutir aqui. Né, porque, quando se fala em privatização, sempre vem à tona os argumentos, né, que sempre são colocados. Né, por exemplo, nós temos que pagar a dívida pública, nós temos que reduzir as tarifas, né,
nós temos que aumentar o investimento, porque o Estado está quebrado. Esses são os argumentos oficiais, né, que a gente tem visto, né, nas últimas décadas, né, e também, né, mais recentemente. Só que, na realidade, quando a gente olha para a realidade, será que esses argumentos, realmente eles tiveram um fundo de verdade? Ou, na verdade, foram argumentos que não se confirmaram, né? Quando a gente olha para a realidade, a gente vê, por exemplo, que a dívida pública explodiu, apesar de se ter privatizado vários setores, inclusive estratégicos, desde os anos 90, né? Mineradoras, telefonia, energia, vários setores, inclusive várias áreas do petróleo também, né? As tarifas aumentaram e a economia, como a gente vê hoje, está na estagnação. Ou seja, será verdade que a privatização deu todos esses benefícios para o país, né? E é importante colocar isso no momento em que nós estamos, né, inclusive com várias entidades, inclusive a Advocef, aí na luta, né, pela manutenção da Caixa Econômica Federal como banco público, né? Inclusive tem uma importante campanha, né, que eu conheci na internet, né, criticando as propostas de privatização. Inclusive ontem o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, decidiu permitir, né, as privatizações das subsidiárias de estatais sem autorização do Congresso, né, o que é perigoso, né, porque, inclusive, na Caixa Econômica, na Petrobras, existem várias subsidiárias que, né, podem, aí, né, temos que lutar para que não sejam, né, privatizadas, ou seja, existe toda uma pressão, né, inclusive ontem essa decisão do STF, apesar de ter mantido a necessidade da autorização do Congresso para a privatização das matrizes, por exemplo, Petrobras, Caixa Econômica, esses só pode privatizar com autorização do Congresso, o que também não é um grande ganho, porque uma lei ordinária se pode ser aprovado com maioria simples, né? 257 deputados vão lá, aprova-se a privatização. Então, é todo um debate que tem que ser feito. Mas, pelo menos nisso, se manteve a obrigação de consultar, né, de ter autorização do Congresso para se privatizar as matrizes. Agora, as subsidiárias já estão liberadas, não precisa ter autorização do Congresso para privatizar as subsidiárias, o que é um grande risco, né? E para a gente poder se municiar para essa luta, né, eu trouxe aqui alguns argumentos que mostram, né, que as privatizações, os argumentos que basearam as privatizações, eles não se confirmaram na prática. Por exemplo, vamos ver o primeiro argumento aqui. A dívida pública, realmente, né, as privatizações conseguiram resolver o problema da dívida pública? Como a gente vê nesse gráfico, a gente verifica que não, né? Esse é o orçamento federal de 2018, né? Todas as despesas do orçamento da Seguridade Social, orçamento fiscal e da Seguridade, né? A gente verifica que, de cara, tem alguma coisa estranha aí, né? 40% dos recursos do orçamento federal indo para juros e amortizações da dívida pública, né? Então, significa que a dívida continua sendo um problema, né? As privatizações, elas não quitaram a dívida, ela continua, né, sugando, né, entre juros e amortizações, grande parte do orçamento. Inclusive, essa questão da dívida é tão grave que, para pagar os juros da dívida, o governo tem que fazer novos empréstimos, né? Grande parte dessa fatia amarela do gráfico, ela é paga, né? Os juros, por exemplo, eles são pagos por meio de nova dívida. E aí, qual que é a grande diferença entre o Brasil e, por exemplo, os países ricos, né, que se desenvolveram? Os países ricos, por exemplo, Japão, Estados Unidos, eles fazem dívida para desenvolver o país, né? A gente vê nos Estados Unidos, Japão, déficits orçamentários. Lá é normal ter déficit,
né? Porque o Estado ele não é como uma família, né? O Estado, uma receita fundamental do Estado é o endividamento, sim. Agora, é claro que há juros baixos, há prazos longos. O Japão, por exemplo, tem juro negativo. Se pega 1.000 emprestado hoje, amanhã se paga 900. Ou seja, a ideia original do endividamento é o quê? Financiar a economia, financiar os setores estratégicos, gerar crescimento econômico, é exatamente o que está faltando hoje no Brasil. Agora, aqui no Brasil, a dívida pública, ela serve para quê? Infelizmente, ela tem servido para pagar os próprios juros da própria dívida. Ou seja, é uma utilização equivocada do mecanismo do financiamento por meio de dívida pública, né? Então, a gente verifica que não é por acaso que nós estamos numa crise econômica, passando por dificuldades. Nós tivemos uma queda no PIB de 7% em 2015 e 2016 e estamos estagnados desde então. O nível de atividade econômica no Brasil está em níveis pré-2013, 2014, ou seja, então, a gente verifica que não é por acaso. Enquanto os países ricos saíram da crise global, financiando a economia, se endividando sim, mas usando isso para financiar o giro da economia, aqui no Brasil nós nos endividamos sim, mas para pagar o próprio juros dessa dívida. Então, quando a gente verifica que uma importante receita do orçamento federal está sendo utilizada não de um modo funcional à economia, mas de um modo a não proporcionar o crescimento econômico. Então, isso é muito importante. E isso também mostra, né, a falácia do argumento de que o governo não tem recursos para investir. Esse é sempre o mesmo argumento que se usa para se privatizar, né, para se defender a privatização. Na verdade, o governo tem muitos recursos, né? A gente vê aí que 40% do orçamento é destinado para pagamento de juros, principalmente, né? E não só esses novos empréstimos servem para isso. Nós temos hoje, vocês sabiam que hoje, no Caixa do Tesouro Nacional, nós temos mais de 1,2 trilhão de reais. Isso ninguém divulga, né? Muito provavelmente muitos de vocês não saibam, mas é impressionante, né? O Caixa do Tesouro tem mais de 1,2 trilhão de reais hoje. Ou seja, como é que se pode dizer que o Estado está quebrado? Na verdade, esse dinheiro, infelizmente, ele fica reservado, né, de certa forma, para o pagamento da própria dívida, porque, segundo a emenda constitucional 95, né, que foi aprovado alguns anos atrás, em 2016, ela diz o seguinte: não se pode aumentar os investimentos sociais, né? Esses estão congelados. Agora, o gasto com a dívida pública não tem teto nenhum. Então, olha só que paradoxo. Nós temos aí 1,2 trilhão em caixa e não podem ser investidos, né? Ou seja, é mentira, né, que o governo não tem recurso para investir. Na verdade, ele deixa esse caixa único aí parado, para quando ele precisa pagar a dívida, ele vai lá e pega. Por exemplo, ano passado, se pegou recursos de várias fontes, inclusive, só para dar um exemplo, se pegou dinheiro do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, se pegou recursos de concessões e permissões. Olha só que interessante, se privatiza o serviço e depois a receita que o governo tem com a venda desses serviços, dessas concessões, é utilizada no pagamento da dívida, né? Então, é interessante a gente verificar que, na verdade, as privatizações ela têm servido, né, para alimentar o sistema da dívida e, como os juros são muito altos, não se consegue pagar, como a gente vê nesse gráfico. A pergunta fundamental que se coloca: como é que uma dívida pública ela sai de 86 bilhões em 94, final de 94,
e vai para 4 trilhões, por exemplo, em 2015. Né? Como é que uma dívida multiplica por quase 50 vezes? E isso com todas as privatizações. Né? Ou seja, é totalmente ridículo, né, para dizer o bom português, o argumento de que as privatizações seria a saída para resolver o problema da dívida, porque a dívida pública ela cresce de acordo com outros fatores. Né? E aí poderiam se dizer, mas o governo está quebrado, existe hoje um grande déficit primário, o governo não tem recurso. Né? Como eu já falei, tem a conta única. E mais, durante 20 anos, se a gente recua no tempo, né, a gente vai entender de onde vem essa dívida, porque é fundamental a gente entender isso. Nós temos que ver a falácia do argumento de que as privatizações poderiam ser utilizadas para resolver o problema da dívida. Por que esse argumento é furado? Porque os fatores que fazem a dívida crescer, eles são completamente fora, né, dessa área que eu estou falando, privatiza ou não privatiza, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com juros sobre juros e vários outros esquemas financeiros, cujo custo, mesmo se privatizar todas as empresas estatais no Brasil hoje, não se pagaria nem o juro de 1 ano dessa dívida. Né? Isso é fundamental a gente entender, para saber que não tem sentido esse argumento. E aí a pergunta seguinte, óbvia, que vem, é de onde vem essa dívida? Claro, né? Muitos devem estar se perguntando, como é que pode? Né? Aí muitos também respondem, mas isso é porque os déficits, né? O déficit primário, gasta demais com a Previdência, gasta demais com as estatais. Olha só que argumento que a gente viu alguns meses atrás, né? Que as estatais dão um grande prejuízo para o governo, e por isso deveriam ser vendidas. As estatais é que geram a dívida. Olha só que argumento que a gente viu. Isso foi bastante difundido. Né? Foi difundido um estudo aí, alguns meses atrás, dizendo isso. Mas então vamos investigar, né? Nós da Auditoria Cidadã da Dívida, nós começamos a investigar, né? De onde que vem essa dívida, porque não é possível, né, ela ser uma eterna fonte de chantagem para se implementar todas essas reformas que a gente está vendo aí. Por exemplo, se a gente pega desde os anos 90, de um lado a gente pegou essa coluna vermelha, que é o crescimento da dívida a cada ano, né? A dívida mobiliária federal interna, né? Essa que é a mais significativa, né, a dívida hoje. E comparamos com o resultado primário, né, o famoso superávit ou déficit primário, né, que a gente ouve todos os dias na televisão, dizendo que esse seria o causador, né, da dívida pública. Porque gasta demais com a Previdência, gasta demais com o pessoal, gasta demais com as estatais. Será verdade? Nós verificamos que, desde 95, né, no primeiro mandato do Fernando Henrique, não existia déficit primário, né, não tínhamos déficit. Se a gente olha 95, 96, 97, 98, foi praticamente zero o déficit. E a dívida crescia a taxas impressionantes, crescia a 50% ao ano. E aí poderia se perguntar, mas como que uma dívida cresce 50% ao ano se não tem déficit? Né? E aí a gente lembra de qual foi a política do Plano Real. Juros altíssimos para quê? Atrair o capital estrangeiro para cá, para fazer reserva internacional, e aí simplesmente gerar dívida pública para quê? Para acumular reservas internacionais. Esse foi o sentido principal dessa dívida. Não tem nada a ver com excesso de gastos sociais. E aí, obviamente, com taxas de juros de mais de 50% em alguns momentos, a gente vê que essa dívida foi se multiplicando. Né? A partir de 99, aí nem se fala mais, né? Aí nem precisa mais de argumentação, porque o que se vê são superávites primários. Né? A gente vê a coluna azul, que é o déficit primário para baixo, negativo, significa superávit primário. Então,
apesar de nós termos feito superávites primários, privatizações, reformas da Previdência, fizemos tudo que mandava a cartilha, né, durante 20 anos. Né, a gente vê, se a gente acumular todas essas colunas azuis aí, de superávit primário, a gente vê que, se a gente for acumulando, a gente chega a quase R$1 trilhão de superávit primário, de 95 a 2015. E, no mesmo período, a dívida se multiplicou de 86 bilhões de reais para 4 trilhões de reais. Olha só que coisa impressionante. Temos uma dívida de 86 bilhões, fazemos um superávit primário de 1 trilhão, ou seja, mais de 10 vezes a dívida original, e a dívida se multiplica por quase 50 vezes. Essa é a história da dívida pública interna brasileira. Né? Não tem nada a ver com o suposto excesso de gasto social. E mesmo quando a gente chega agora, nos últimos anos, né, em que se propagandeia, né, que o Estado está quebrado, existem déficits absurdos, né, se fala em déficit da Previdência, né, isso aí depois a gente pode até aprofundar no debate, se alguém quiser, mas é impressionante que mesmo agora, quando estamos tendo alguns déficits primários, não porque estamos gastando muito na área social, mas porque, por conta da crise econômica, a arrecadação é que caiu, né, a arrecadação foi para a lona. Quando se perde 7% do PIB, né, não é à toa, isso não é qualquer país. Eu não me lembro, na história recente do país, perder 7% do PIB em 2 anos e depois uma estagnação, né, por vários anos, ou seja, uma crise dessa eu realmente não lembro. E é claro que a arrecadação vai para a lona, porque empresas fechadas não pagam tributos, trabalhadores desempregados não pagam previdência, e é óbvio que aí a arrecadação cai. E aí gera-se esses déficits. E é importante a gente discutir isso, porque quando a gente vai olhar as causas dessa crise, a gente vai achar, né, o que está por trás disso. Uma política monetária altamente contracionista, né, como eu falei, juros altos, que mesmo agora, né, com a Selic a 6,5%, se a gente olha qual é a taxa média de remuneração dos juros da dívida pública, chegam a 10% ao ano, ou seja, porque os títulos da dívida, eles não são indexados somente a Selic, né? Existem vários outros tipos de títulos. E aí é claro que os agentes econômicos, eles preferem investir em título da dívida, ao invés de investir na produção, é claro. Né? E existe um outro mecanismo também, que é importante a gente entender, para saber por que existe aqueles déficits primários ali. Né? Vocês sabiam que hoje os bancos, né, têm 1 trilhão em caixa? Se a gente pega os bancos privados, por exemplo, Santander, Bradesco, Itaú, né, 1 trilhão, né, em caixa que poderia emprestar para o setor produtivo. Né? E aí o Banco Central fala para eles, não precisa correr risco, né? Me empresta para mim esse dinheiro, que eu te pago. Ou seja, são as famosas operações compromissadas. Né? Não sei se vocês já ouviram falar isso. Mas é impressionante como que mais de 1 trilhão de reais, que deveria estar na economia, financiando empréstimos a juros baixos, claro, né? Porque para emprestar isso, os bancos teriam que abaixar o juro, e aí está aí a função fundamental do banco público, que é exatamente esse, de fazer financiamentos a juros mais baixos, exatamente para forçar os bancos privados a também abaixar os juros. Né? E aí a gente vê uma conjuntura como essa, queda de 7% do PIB, juros a mais de 14% lá em 2015, 2016, né? E 1 trilhão, né, retido no Banco Central, nas operações compromissadas, né, principalmente por conta da atuação dos bancos privados. Se a gente olha os bancos públicos, né, a maior parte do lucro, por exemplo, se a gente pega Banco do Brasil, Caixa Econômica principalmente,
O lucro vem principalmente dos financiamentos ao setor produtivo, né? Essa parte aí das operações compromissadas tá, é a menor parte, né? Isso a gente vê nitidamente, ou seja, a lógica dos bancos privados é exatamente ganhar com a dívida pública, eles não estão nem aí para a produção, né? E aí a gente vê por que a economia tem caído tanto, né? Estados Unidos, por exemplo, na crise, o que fez? Jogou trilhões na economia, e aí poderiam perguntar, mas aí gera inflação. Não, depende da capacidade ociosa da economia. Hoje nós temos setores que têm capacidade ociosa de 40%, 50%. Estados Unidos estava numa crise terrível, né? As pessoas não tinham emprego, o que faz nessa hora? Injeta dinheiro na economia. O que fizeram lá no New Deal, né, nos anos 30? Jogaram dinheiro na economia. E nessa situação, né, em que você tem grande capacidade ociosa, não necessariamente se gera inflação, né? Existe toda aquela cartilha, né, de que, porque se liberar as operações compromissadas gera inflação, ou seja, existe todo um manual, né? Mas a crise global de 2008 nos mostrou, né, que esse manual está altamente equivocado, né? Os países que saíram da crise foram exatamente aqueles, Estados Unidos, né, que financiaram pesadamente, inclusive, grande parte desse dinheiro foi para salvar os próprios bancos, né, os bancos privados que estavam falidos, né? Então, por que eu estou colocando isso? Porque para mostrar que esses déficits primários que nós temos aí nos últimos anos, eles não são assim uma coisa estrutural, como dizem muitos, né, que querem justificar reformas, né, como a da Previdência, justificar as privatizações, dizendo que você tem déficits primários hoje. Mas por quê? É porque gasta demais? Não, é porque a arrecadação foi para a lona devido à própria política monetária do Banco Central. E aí a gente vê que, para fechar essa história, mesmo assim, mesmo considerando esses déficits primários, a gente verifica que o crescimento da dívida interna nesses últimos anos, ele tem sido assim várias vezes superiores ao déficit primário, ou seja, então, a gente verifica que o tal resultado primário, ele não é determinante, né, de como a dívida vai se comportar. A dívida se comporta, na verdade, devido a vários outros fatores. Por exemplo, juros, né? A gente tem uma taxa de juros média, né, de 10% ao ano, enquanto países desenvolvidos têm juro negativo, só isso já dá para questionar 70%, digamos assim, grosso modo, dessa dívida. E vários outros fatores. Por exemplo, quando se faz operações compromissadas no montante de 1 trilhão e 200 bilhões, se aumenta a dívida interna em 1 trilhão e 200 bilhões. A troco de quê? Isso aí custou para o país, nos últimos 10 anos, só o pagamento de juros sobre essas operações compromissadas, só isso resultou no pagamento de quase 1 trilhão de juros de 2009 a 2018, né? Juros desnecessários. E pior, não somente desnecessários, como também prejudiciais à economia, né? E aí a gente começa a entender a lógica da dívida pública. De onde vem essa dívida? Será que realmente privatizar, né, vai resolver o problema da dívida? Privatiza tudo, consegue aí 400, 500 bilhões. Isso aí nada mais é do que juros de um ano. Olha lá, a dívida cresce 600, 500 bilhões ao ano por conta de juros. E operações compromissadas, swaps. Você sabe o que significa swap cambial do Banco Central? Qualquer investidor quiser ganhar com $1, vai lá, faz um contrato de swap, ganha. Se o dólar sobe, o Banco Central paga o que ele teria ganho se tivesse comprado o dólar físico, o dólar subiu, ele ganha. Aspectos simplesmente financeiros, que é fundamental que a gente possa conhecer esses aspectos para poder questionar esse argumento, né, que sempre é colocado, né, que se
privatizar, né? Nós temos que privatizar para resolver o problema da dívida, né? Ou seja, então, resumo da história, de 1995 a 2015, produzimos 1 trilhão de superávit primário, apesar disso, a dívida aumentou de 86 para 4 trilhões. Né? É evidente que não foram os investimentos e gastos sociais, pois produzimos superávit primário imenso. A dívida pública tem sido gerada por mecanismos de política monetária do Banco Central, responsáveis por chamado déficit nominal brutal e pela fabricação da crise. Isso é fundamental, né, a gente conhecer, porque um dos grandes argumentos, né, que se colocam, não apenas para a privatização ou para se tentar, né, denegrir o papel dos bancos públicos, ou se tentar denegrir o papel das estatais, é dizer que nós estamos em crise, o governo não consegue reativar a economia, então o que vai reativar a economia são as privatizações. Será verdade? Não, na verdade nós temos vários desses mitos, né, das privatizações, vai crescer a economia. Não cresceu. Privatizamos tudo. Fizemos superávit primário de 1 trilhão. Fizemos as reformas da Previdência, várias reformas, e a dívida se multiplicou. Né? Então, nós acabamos de derrubar um dos grandes mitos, né, que se coloca a favor da privatização e a favor de não se ter as estatais como fator estratégico para o país. Ou seja, é possível, sim, ter as estatais como pivô da economia. E existem recursos para isso, sim. Né? A questão é mudar o foco da política econômica. Né? Bom, já derrubamos o primeiro argumento, vamos ao segundo. Né? Será que realmente as tarifas, né, as tarifas públicas caíram? Né? Será que as privatizações são necessárias para fazer as tarifas caírem? Esse é um grande argumento que falam por aí, para tentar acabar, né, para dizer que as estatais são ineficientes, que o setor privado é mais eficiente. Né? Será verdade? E é interessante a gente ver que isso casa muito bem com essa explicação que eu acabei de colocar, dos juros altos. Será realmente que um dos argumentos que eles falam, se abaixar o juro, a inflação explode? Será verdade? Vamos derrubar 2 argumentos de uma vez só, hein? Qual que é o regime de meta de inflação? Né? Esse regime vem desde 1999. O que significa isso? Busca da meta de inflação via altas taxas de juros, ignorando, inclusive, o artigo 3º da Lei 4595 de 64, segundo a qual o país deve objetivar, no combate à inflação, não apenas as altas taxas de juros, mas também, o que está sublinhado ali, combatendo as depressões econômicas e outros desequilíbrios oriundos de fenômenos conjunturais. Por exemplo, aumentou o preço da energia, aumentou o preço do gás? Não. Cabe ao governo controlar os preços públicos. Porque o que a gente tem visto na história recente do Brasil? De janeiro de 95 a maio de 2016, isso é dado do Banco Central, não sou eu que estou falando. O conjunto dos preços administrados do IPCA. O que é o conjunto de preços administrados do IPCA? Energia, telefone, gasolina, né, transporte público, né, saneamento, água, onde foi privatizado, principalmente. Ou seja, todos esses setores que foram privatizados nas últimas décadas. E olha só como que eles se comportaram, e preços que são ou deveriam ser controlados pelo governo. Avançou 664,1%, enquanto o conjunto dos preços livres aumentou 300%. Ou seja, entre os preços administrados que mais subiram, destacam-se os preços de gás de botijão, 1257,8%, mais de 1000%, né? Inclusive por conta de um processo de privatização da Petrobras, né, pelas bordas, né, onde se visa o lucro, né, e não
às necessidades da população, como já foi colocado, inclusive, bem ontem, na palestra do professor Gilberto. Né? Quando as estatais visam simplesmente o lucro, né, alguma coisa está errada, né? E está aqui o erro. Por que o botijão está quase R$100 em muitos locais, aí, R$70, R$80? Né? Não se justifica uma coisa dessa com a Petrobras lucrando dezenas de bilhões por ano. Né? Então, é interessante a gente discutir isso. Por exemplo, planos de saúde. Né? A saúde está em grande parte privatizada exatamente por conta da ausência do Estado nos investimentos na saúde, nos investimentos públicos. E subiram os planos de saúde 820,4%. Então, aí a gente vê que as privatizações, elas também não resolveram o problema da tarifa. Né? Aumento de 664%, né, nesses anos, aí, nesses 21 anos, né, de preços administrados pelo governo. Energia, telefone, combustíveis, transporte público, água, né, tudo isso, né, que deveria ter sido controlado, né, pelo governo. E aí vem eles e falam, mas se abaixar o juro, a inflação explode. Será verdade? Ou, na verdade, a verdadeira história é um grande jogo de cartas marcadas. Vai o governo, aumenta o preço administrado, aí o Banco Central fala, viu, deu inflação, sobe o juro. Esse é o jogo de carta marcada que a gente vê no Brasil há 20, 30 anos. É um grande arranjo, né, em que se aumenta os preços básicos, que afeta tudo, e depois se aumenta o juro. Ou seja, derrubamos dois mitos aqui, de uma vez só. Né, que as privatizações abaixaram a tarifa, mentira. E que é necessário juro alto para controlar a inflação, também mentira. Né? Então, a gente vai começando a entender, né, como que funciona a política econômica. E, infelizmente, ao invés de corrigir a política, agora foi apresentado um projeto de lei complementar a dita, né, autonomia do Banco Central, e eles querem revogar, né, aquele item lá que está sublinhado, que reza, né, que o Banco Central tem que combater a inflação não apenas via juro alto, tem que combater via redução de preço administrado, investimentos que gerem demanda, que gerem oferta de produtos, ou seja, quando nós investimos em setores produtivos que aumentam a capacidade de oferta da economia, isso não gera inflação. O que a gente aprende muitas vezes, né, nos discursos oficiais? Se a gente gastar o caixa único, se a gente acabar com as operações compromissadas, a inflação vai explodir. Não necessariamente. Se você tem uma capacidade ociosa muito grande, se você pega esses recursos e investe na produção, na oferta de produtos, é pelo contrário, aumenta-se a oferta, né? Ou seja, equilibra-se, né, o jogo. Né? Então, é interessante a gente discutir isso. E, né, nos últimos anos, eu já falei aqui, né, infelizmente, muito da política que se faz para as estatais, né, a política que vem de cima, né, a diretriz, né, que vem, né, muitas vezes a lógica do setor privado. Né, se a gente pega o que as estatais geraram de lucros, né, distribuídos à União, nesses 14, 15 anos, aí, 2002 a 2016, a gente verifica, né, que as estatais, elas geraram 285 bilhões de reais, né, de lucros distribuídos para o governo federal. Né? Inclusive, vocês da Caixa Econômica foram responsáveis por abastecer os cofres públicos com 51 bilhões de reais, de 2002 a 2016. Né? É um dinheiro relevante. Né? Se a gente pega BNDES, Banco do Brasil, Eletrobras, Petrobras, né? Chegamos aí a 285 bilhões de lucros distribuídos ao governo federal. Isso, claro, seria bom se esse resultado fosse investido nas áreas específicas. Por exemplo,
Caixa Econômica lucrou, distribuiu para o governo federal investe na própria estrutura da Caixa Econômica, nos investimentos a juros baixos, financiamentos a juros baixos. Estou dando um exemplo. Na Petrobras, por exemplo, lucrou, vamos investir nos postos do pré-sal ao invés de vendê-los, né? Petrobras gerou 47 bilhões de lucros, né, nesse período. Qual que é o problema disso aí? Chama-se Lei 9.530 de 1997. Uma lei lá de várias décadas atrás, há muito tempo já existe, mas nunca foi revogada. O que ela diz? Serão destinados à amortização da dívida pública federal, a receita do Tesouro Nacional decorrente do pagamento de participações e dividendos pelas entidades integrantes da administração pública federal indireta, inclusive os relativos a lucros acumulados em exercícios anteriores. Ou seja, isso faz com que os governos usem as estatais sob a lógica do setor privado, para lucrar, para depois pagar essa questionável dívida pública, que, como a gente viu, não tem nada a ver com investimento social. Ela tem a ver com mecanismos financeiros, né, que estão ocultos, que deveriam ser, no mínimo, auditados pela sociedade civil. Queremos saber como é que essa dívida cresceu desse jeito, né? Isso impede um projeto de uso estratégico dos lucros das estatais, distribuídos ao governo federal. E aí a gente chega a uma situação em que se gerou lá quase 300 bilhões de lucros, né, nesse período, e agora o governo quer privatizar para conseguir um valor muito menor, ou seja, só o lucro que as estatais têm é maior do que a receita que se quer arrecadar, né, em um ano com as privatizações. Então, tudo isso, eu vou voltar aqui para a gente rever quais eram os grandes mitos, né, que dizem que as estatais não devem ser o carro-chefe da economia, não deve ser estratégico para o país. Quais eram? Pagar a dívida pública, vimos que não foi possível. Redução das tarifas, vimos que é uma grande mentira. E esse maior investimento, também vimos que é mentira, porque se diz que o Estado não tem dinheiro. E qual que é a performance da economia? Aumento de 1% ao ano no PIB, isso é um resultado de uma economia forte? Né? Nós vimos aí privatizações, mais privatizações, que não levaram ao paraíso prometido, né? Então, é importante a gente ter isso em mente, né, para questionar os argumentos que certamente vão ser colocados. Se a gente for debater esse tema aqui com qualquer pessoa que tenha visto os grandes telejornais, podem ter certeza que eles vão chegar com esses argumentos. Mas o Estado está quebrado, tem que pagar a dívida, tudo isso, né, são grandes mentiras. E o principal argumento deles, quando a gente fala em dívida pública, eles vêm, vocês são caloteiros, vocês não querem pagar, vocês são irresponsáveis, a dívida deve ser paga, a dívida está aí, não se pode questionar contratos, vocês são... eles sempre chamam isso de calote, né? Não tem nada a ver com calote, tem a ver com auditoria, né, que é feita em qualquer empresa, né, feita em qualquer lugar. Né? Nós queremos saber, né, de onde vem toda essa dívida pública, quanto tomamos emprestado e quanto já pagamos, né? O que realmente devemos, quem contraiu tantos empréstimos, onde foram aplicados os recursos, quem se beneficiou desse endividamento, qual a responsabilidade dos credores e organismos internacionais nesse processo. Somente uma auditoria pode responder a todas essas questões. Porque quando a gente vê que a dívida pública é que está sendo o grande entrave ao desenvolvimento do país, né, por que as pessoas não investem no setor produtivo, investem na dívida? Por que 40% do orçamento vai para a dívida pública? Por que eles querem privatizar dizendo que não tem dinheiro porque tem que pagar a dívida pública? Ou seja, por que eles querem fazer a reforma da Previdência dizendo que porque a dívida pública está explodindo? Ou seja, a dívida pública virou uma espécie de... serve para tudo, né? Serve para justificar tudo, quando, na verdade, a origem da dívida não tem nada a ver com o que eles falam. Não tem nada a ver com
com déficit primário, não tem nada a ver com isso. Fizemos superávit primário de 1 trilhão e a dívida se multiplicou por quase 50 vezes. E mesmo agora, recapitulando ali, nos últimos anos, mesmo com esse déficit primário, né, nós temos aí um crescimento da dívida muito superior a esses tais déficits, né? A auditoria da dívida, ela está prevista na Constituição de 88, né? Inclusive teve um plebiscito popular no ano 2000, né? 6 milhões de pessoas votaram pela realização de uma auditoria da dívida pública, e aí, como os governos não quiseram fazer, nós criamos, então, a Auditoria Cidadã da Dívida, que é uma entidade que visa fazer auditoria, digamos assim, uma auditoria feita pela sociedade, uma auditoria informal, não oficial, exatamente no sentido de visar, né, a auditoria oficial da dívida, para que essa dívida ela não seja um instrumento de simplesmente retroalimentação da própria dívida, né? Como eu estava falando antes, como é que os bancos privados, né, atuam hoje? Principalmente aplicação de dívida pública, operação compromissada, né? Agora, se a gente pega, por exemplo, a Caixa Econômica, o balanço da Caixa Econômica, se a gente pega a dívida interna, só 3% da dívida interna está com a Caixa Econômica. Por quê? Porque a Caixa aplica principalmente o ativo da Caixa Econômica, principalmente os empréstimos ao setor produtivo, né? Ou seja, a gente queria que o país tivesse essa orientação, né? Mas como, né, os juros são altos, né, a política é orientada, né, para favorecer o rentismo no Brasil, infelizmente, as aplicações melhores, né, são as financeiras e não o investimento no setor produtivo. O cara vê lá, pô, esse título aqui está me dando 10% ao ano. Se a gente olha a tabela do Tesouro Nacional, lá no site do Tesouro, e pega lá o custo médio da dívida interna brasileira, está dando 10% ao ano, né? Porque, como eu falei antes, o custo dos títulos públicos não é simplesmente a Selic é uma parte, né? Mas tem todo um outro conjunto, título pré-fixado, título indexado ao câmbio, né? Quando a gente vai ver, 10% ao ano, é claro, né? Então, por isso é que o país está nessa crise, por isso é que a arrecadação cai, por isso que se geram os déficits, e aí eles se aproveitam disso para dizer que tem que privatizar, né? Ou seja, a gente verifica que a dívida pública está por trás, né, de toda uma crise fabricada, né, que está aí. E aí, quais seriam as alternativas? Para não ficar só no diagnóstico, né? Como podemos lutar, né, para preservar a Caixa Econômica como um banco estatal, né, um banco que vise o desenvolvimento nacional, né? Quais seriam as alternativas, né? Todas essas alterações de política econômica, né, que a gente mostra, e também, né, uma alternativa, né, que é muito importante a gente estar aqui no ambiente dos advogados da Caixa Econômica, tem uma experiência muito grande, né, nessa área financeira, né, que conhece muito bem o tema, porque uma das grandes demandas populares e que, infelizmente, tem sido vetada, né, pelas presidências seguidas da República, né, é exatamente a auditoria da dívida. Nós queremos saber, né? Muita gente fala, ah, mas você quer calotear a dívida. Não, eu quero ver que dívida é essa, né? Quero ver de onde veio, quanto nós pagamos, né? Se é legal, se é legítima. Quero saber isso, transparência. Hoje, por exemplo, se a gente quer saber quem são os detentores da dívida, já pedimos várias vezes ao governo federal. Quero saber em que mãos que está, quero saber quem que seria prejudicado no caso de não pagamento. Nem isso a gente sabe. Por quê? Porque o governo não divulga. Ele só divulga por grandes grupos, né, e ocultando grande parte da dívida. As operações compromissadas, por exemplo, não estão lá nas estatísticas oficiais sobre a dívida. E aí fala, ah, não, a dívida está toda com a classe média, né? Será verdade? Isso a gente tentou investigar. Só que o governo não responde, né? Como é que a gente pode, até para saber, até para ter uma posição,
né? Porque o que se fala na imprensa é que a dívida beneficia principalmente a classe média, né? Então, vamos provar, né? Entramos lá várias vezes, no requerimento pela Lei de Acesso à Informação, né? Queremos saber quem são os beneficiários da dívida pública no Brasil, e não se responde, né? Então, é interessante a gente ver a necessidade de que isso seja auditado, até para que possamos separar os diferentes setores que estão lá na dívida pública, porque sempre se coloca uma migalha na mão da classe média para fazer um filme ali, né? Se a gente, tem o Tesouro Direto, porque hoje em dia 1 milhão de pessoas aplicam no Tesouro Direto, então isso é a prova de que a dívida pública ela é totalmente boa para o país. Vai ver quanto que é o Tesouro Direto na dívida total. 1%. Né? Queremos saber quem são os beneficiários dessa dívida, né? Principalmente os bancos privados, né, que investem principalmente em títulos da dívida. E aí conseguimos por 3 vezes a aprovação do Congresso Nacional, a auditoria da dívida com participação da sociedade civil, aprovado 3 vezes pelo Congresso Nacional, hein? Não é coisa simples, não. O Congresso aprovou, e com participação da sociedade. Que mal tem? Qual o mal em nós investigarmos aqui a dívida que está servindo de argumento para eles ferrarem com a gente? Vamos falar o bom português aqui, né? Se eles querem privatizar, como é que eles justificam a privatização? Tem que pagar a dívida. Porque o governo não tem dinheiro. Não tem dinheiro, nada disso. Né? Não tem dinheiro porque gasta com a dívida. Então, queremos saber, queremos investigar para onde vai esse dinheiro. Né? Infelizmente, nas 3 vezes em que nós conseguimos a aprovação do Congresso Nacional para uma auditoria da dívida, no âmbito do Ministério da Fazenda, com participação da sociedade civil, infelizmente, nessas 3 vezes, ela foi vetada pelos últimos governos. Aí, realmente, eu acho que esses vetos, longe de dizer que a nossa luta é impossível, é ineficaz, eu acho que é o contrário. Porque quando se veda, né, quando se veta uma auditoria, né, realmente aí é a confissão do crime. Né? Porque quando a gente sabe que tem alguma coisa possível que está errado, vamos fazer uma auditoria. Aí se aprova a auditoria e se veta 3 vezes. Né? Primeira vez foi no PPA 2016-2019. Janeiro de 2016, a Dilma vetou. Depois conseguimos aprovar na LDO 2017, Temer vetou. Conseguimos aprovar na LDO 2018, auditoria da dívida, Temer vetou de novo. Ou seja, 3 vetos a uma auditoria, não estou dizendo nem veto a o que eles gostam de falar, né? Ao não pagamento, não tem nada disso. Né? Veto à auditoria, vetado por 3 vezes. Né? Então, realmente, chega uma hora em que a gente vê que a coisa está tão clara, né, na nossa frente, né, e que está na cara que tem coisa aí para ser investigada. Né? Não estamos dizendo que isso está errado por A mais B, não. Queremos saber que dívida é essa. Podemos dar vários exemplos aqui de possíveis ilegalidades, por exemplo, juros sobre juros, regime de meta de inflação, como eu já coloquei aqui, né? Se aumenta o preço administrado, se aumenta o combustível, e depois se diz que tem que aumentar a juro aqui. Que história é essa? Né? Várias outras coisas. Dívida dos estados com a União. Os estados estavam endividados com bancos privados, né? Tinham rombos de bancos estaduais também, né? E aí, isso aí se transformou em dívida federal, sem auditoria, sem nada. Né? Que história é essa? Né? Se endividou para fazer reserva internacional, uma dívida de 1 trilhão para se fazer reservas em dólares do Banco Central, e aí o argumento para isso é o quê? Vamos fazer reservas internacionais para proteger o país das crises financeiras. Será que esse é o único caminho? Será que, né, para proteger o país contra a crise financeira, a gente precisa de uma dívida de 1 trilhão, para depois pegar essa dívida de 1 trilhão e dizer que tem que fazer a reforma da Previdência?
e dizer que tem que privatizar a Caixa? Né? Não, espera aí. Vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Se fez uma dívida de 1 trilhão para acumular dólar no Banco Central, supostamente para combater crise financeira, né, quando países como Malásia, Chile, fazem muito eficiente controle sobre o fluxo de capitais, se o cara quer especular com dólar para fugir do país, não pode. O governo é para isso. Né? Porque o capital tem que ser livre. Livre nada. Né? Tem regra. Né? Se o capital especulativo quer entrar aqui, que fique um tempo. Não estou falando de países de esquerda, como gosto de dizer, Malásia, Chile, todos fazem controle sobre o fluxo de capitais. Será que a gente tem que fazer uma dívida de 1 trilhão para isso? Para depois ainda usar como justificativa para privatizar? Isso já é interessante a gente discutir isso. Operações de mercado aberto, operações de swaps, empréstimos ao BNDES, por exemplo. Eu sou defensor, claro, dos bancos públicos. Agora, o que foi feito? Se faz uma dívida de juros altíssimos de um lado, o governo vai lá no mercado financeiro, junto aos bancos privados, pega o dinheiro a juros altíssimos, aumenta a dívida interna para emprestar para o BNDES e emprestar para as empresas a juro baixo. Nada contra emprestar para as empresas a juro baixo, mas para financiar isso, tem que se pegar empréstimo a juros altíssimos desse lado aqui? Não, que abaixe geral a taxa e o próprio banco privado financie o setor. Né? Ou então o banco público tome o lugar do banco privado, que não está fazendo o seu trabalho. Né? Então, é interessante a gente discutir que vários fatores de crescimento dessa dívida são questionáveis. Né? E a própria auditoria, ela pode, né, muito diretamente, né, eu falo isso com bastante franqueza, é possível que a auditoria possa, né, dividir, né, os diferentes beneficiários dessa dívida e, óbvio, poupar, por exemplo, fundo de pensão, que não tem nada a ver com isso, fundo de investimento da classe média, ou seja, é perfeitamente possível separar os setores e punir aqueles que estão responsáveis por essa política. Vocês sabiam, por exemplo, que a cada 3 meses, isso a gente descobriu na CPI da dívida, né, na Câmara dos Deputados, a cada 3 meses, o Banco Central recebe lá a visita daqueles economistas, chefe de banco privado, né, para discutir, qual você acha que vai ser a taxa de juros? Qual você acha que vai ser a taxa de inflação? Aí, com base nisso, o Copom pega isso e leva na reunião do Copom, e é óbvio que taca juro alto. Então, é todo um mecanismo de cartas marcadas que deve ser investigado. Né? E a própria auditoria, no decorrer dela, é que vai dar o seu veredito, principalmente tendo participação social. Né? Então, é fundamental, né, que tenha nessas auditorias participação social. Inclusive, né, se a gente conseguir, né, claro, a auditoria, se conseguirmos derrubar, né, os vetos, conseguir passar pelos vetos, né, que já foram 3 vetos a auditoria, certamente vamos precisar de vocês, né, grandes advogados da Caixa, para nos ajudar, inclusive para investigar esses meandros, né, que é onde os bancos privados ganham grande parte do seu lucro, né, e que temos que investigar, né, porque, né, eu deixo aí o nosso contato, né, auditoriacidadã.org.br, né, e só para não ficar só no diagnóstico, né, a gente tem algumas propostas de ação. Né. A primeira parte seria o conhecimento da realidade, né, que nós estamos fazendo aqui. Boa parte de vocês não sabiam, por exemplo, que o governo tem 1,2 trilhão em caixa. Não sabia que 40% do orçamento vai para a dívida. Ou não sabiam que essa dívida não tem nada a ver com excesso de gasto social, que é o que a gente ouve todo dia na mídia. Né? Quando a gente consegue desmontar esses argumentos, é o primeiro passo para a mobilização social consciente. Né? E aí ações concretas, é claro, pressão sobre os governos, não vamos deixar privatizar, né, a Caixa ou as suas subsidiárias, né, formação de núcleos nos estados, nós, Auditoria Cidadã, temos formados núcleos nos estados, né, tendo feito eventos, estudos, mobilizações,
panfletagem sobre o tema, né? Então, é muito importante, existem alternativas, né? É possível barrar, né, as privatizações, como foi possível, por exemplo, barrarmos a reforma da Previdência anterior. Podemos, né, se fizer, existem vários eventos que podem ser feitos, aulas públicas, né, muito interessante isso, né, entidades, né, na própria rede social, né, a Advocef tem feito muito bem a campanha, né, contra a privatização, e é nesse sentido, nós da Auditoria Cidadã estamos aí à disposição para colaborar com vocês, né, para desmontar esses mitos, né, essas grandes mentiras, né, que são colocadas todo dia para tentar justificar para a população que a privatização seria o melhor, que as estatais não têm que ser estratégicas, que o crescimento sustentável do país não depende das estatais, ele vai se dar com o setor privado, ou seja, todos esses mitos, né, nós temos argumentos contra eles, temos dados objetivos contra esses argumentos e, claro, estamos à disposição de vocês para estudos, para colaboração nesse sentido. E, mais uma vez, eu agradeço muito aqui a oportunidade, né, de estar nesse tão importante evento, né, colocando a nossa visão, a nossa contribuição, né, e o nosso apoio, principalmente, apoio da Auditoria Cidadã, a luta de vocês, né, pela manutenção da Caixa Econômica Federal, 100% do Estado e visando o desenvolvimento nacional e não apenas o lucro. Muito obrigado e vamos para o debate. Gostaria de agradecer ao professor Rodrigo pela palestra. A primeira vez que eu tive contato com a Auditoria Cidadã foi numa audiência pública no STF, da ação que foi julgada ontem, né, o julgamento terminou ontem, que foi com a auditora Maria Lúcia Fatorelli, que fez uma apresentação sobre, justamente, demonstrando a importância das empresas estatais para o desenvolvimento do país, e com argumentos que são irrefutáveis, porque são números, são estatísticas. Foi ali, então, que eu entrei em contato com a Auditoria Cidadã, porque nós estamos muito acostumados a ouvir as justificativas legais para a existência das estatais e os argumentos que a auditoria nos traz, eles são extremamente fortes. Até o Sandro comentou que queria essa palestra para dar com ela no celular, né? Depois até a gente vai ter acesso a esse PowerPoint. Por quê? Porque, realmente, eles apontam essas mentiras, né, essas falácias, essas inverdades sobre a necessidade da venda das estatais, quando elas são essenciais para o desenvolvimento do país. Então, eu gostaria muito de agradecer e parabenizar pela palestra, foi muito boa mesmo. Especialmente para nós advogados, que não estamos muito acostumados com esse tipo de argumentação típica das auditores, né, com números, com estatísticas, esses dados que são dados que realmente não dão margem a interpretações, como acontece normalmente com a nossa área, a área jurídica. Então, vamos abrir aqui ao debate. Quem tiver interesse em fazer perguntas, temos ali já o Justiniano. Olá, boa tarde. Parabéns pela palestra. Quero reforçar, Rodrigo, foi muito boa, muito esclarecedora. Eu acho que isso é bastante motivador para a gente ter esse acesso a nível de conhecimento, porque está faltando realmente uma conscientização maior da população sobre esses temas importantíssimos para a nação. Muito além dos nossos empregos, a gente está falando de Brasil, né, do futuro do nosso país, nossos filhos, nossos demais descendentes. E aí eu queria só tirar uma dúvida que eu fiquei, porque eu lembro que em uma época, eu acho que no começo dos anos 2000, foi paga a dívida externa, tinha esse discurso. E eu vi que isso não impactou naquele teu gráfico, pelo contrário, a dívida pública ainda continuou crescendo. Por que não aferiu a isso? Tu poderia explicar um pouco sobre aquela ocasião específica? Muito obrigado aí pela questão, muito importante essa colocação, né, porque realmente, né, nos anos 2000, foi exatamente em 2005, dezembro de 2005, em que houve um pagamento ao FMI, né, um pagamento antecipado ao FMI no valor de 15,5 bilhões de dólares, né,
E a partir dali se falou, né? Se falou que teria resolvido a questão da dívida, não tem mais dívida externa, né? Mas na verdade a dívida externa ela não era apenas com o FMI, né? Ela tinha várias outras, né? O principal beneficiário da dívida externa são bancos privados, né? Internacionais. Isso sem falar na dívida externa privada, né? Que a gente sabe que não é tão privada assim, porque são, por exemplo, bancos privados que pegam dívida lá fora a juros baixos para investir em dívida interna aqui dentro, ou seja, ele ganha lucros absurdos, porque paga juros zero lá fora, 1, 2% lá fora, e aqui, né, ganha 10% ao ano. Então, isso é interessante a gente verificar. A dívida externa, ela foi paga apenas uma parte, né, a dívida com o FMI, que, na verdade, ele funcionava, né, e ainda funciona hoje, né, como um grande sindicato dos bancos, né? Por exemplo, nos anos 80, né, quando o país não tinha dinheiro para pagar os juros, né, da dívida externa, os banqueiros internacionais se reuniam e falavam assim, não, nós vamos então emprestar para você pagar os juros para mim mesmo, né? Só que, para ter esse empréstimo para o Brasil pagar os juros, ainda assim, para isso, ainda tinha as condições que o FMI colocava, ou seja, olha só que coisa, né? Os banqueiros falavam para nós, eu só te empresto para você pagar o juro para mim, se você fizer recessão, mandar a economia lá para baixo para você exportar mais, para você conseguir dólar, para você me pagar, ou seja, tudo isso gerou a década perdida, né? Então o FMI, ele é uma espécie de coordenador ali, ele afere se o Brasil está cumprindo as funções, e aí, se cumpriu as recomendações, ele libera que os bancos privados emprestem para pagar o próprio juros para eles mesmos. Por isso é que o FMI não era o credor principal, né? Ele era apenas uma pequena parte. E pior, para pagar aqueles 15,5 bilhões de dólares para o FMI, o que se fez, né? Como é que o Banco Central consegue os dólares, né? Com dívida interna. Então, naquele momento, se pagou uma dívida com o FMI, que tinha de juros de 4% ao ano, com uma dívida interna que pagava 19% ao ano. É como você entrar no cheque especial para depositar na poupança, alguma coisa assim, né? Entrar no cheque especial para pagar uma dívida de juro baixo, ou seja, alguma coisa parecida, né? E a dívida, não é por acaso que a dívida interna, entre aspas, né? Porque a gente sempre faz essa diferenciação, dívida externa, dívida interna, né? No conceito clássico, seria o quê? A dívida devida em reais, é a dívida interna. Dívida devida em dólares é a dívida externa. Mas a gente sabe que existe todo um entrelace aí, ou seja, se fez dívida interna com beneficiários estrangeiros. É até interessante hoje que na tabela do Tesouro tem lá cerca de 500 bilhões de dívida interna na mão de estrangeiros. E até o próprio Banco Central contabiliza essa parte da dívida interna também na dívida externa, ou seja, existe todo um entrelace entre essas duas dívidas, né? O fato é que se pagou apenas uma pequena parte da dívida externa, que era a dívida com o FMI, e mais, se fez dívida interna para se pagar essa parcela. Então, a gente vê lá que, enquanto se falou que acabou a dívida externa, não existe isso. A dívida externa continuou crescendo. E a dívida interna nem se fala, né? Como a gente colocou ali, saiu de 86 bilhões de reais em final de 1994 para 4 trilhões em 2015 e hoje já está 5,5 trilhões de reais. Ou seja, é claro, né, que a dívida não acabou, né? Ela continua, né, apesar daquela propaganda que teve naquele momento, principalmente por conta desses mecanismos, né, de reciclagem de dívidas anteriores, a rolagem da dívida anterior, se pega nova dívida para pagar o principal e, inclusive, para pagar os juros, né? E as novas dívidas que vão surgindo também, operações compromissadas, swap cambial, dívida para fazer reserva internacional, todos esses processos, eles vão gerando dívida. E é importante a gente conhecer esses processos para poder exatamente rebater o argumento de que, né,
o culpado da dívida é a saúde, a educação, é a previdência, é as estatais, ou seja, é um absurdo um estudo aí que circulou um tempo atrás dizendo que as estatais consomem recurso do governo. Realmente é impressionante a que nível que chega a propaganda enganosa. Mas, nesse ponto, é muito importante essa questão, né? Não se pagou a dívida e ela continuou crescendo por fatores que nada têm a ver com áreas sociais, simplesmente fatores eminentemente financeiros, né, que têm que ser, obviamente, auditados, e temos que investigar que fatores são esses, até para a gente poder ficar mais seguro na nossa argumentação, mostrando, né, de onde que vem essa dívida. Valeu pela pergunta, muito boa. Isso. O Silvio Araújo fez... precisa ser com... o microfone, poderias trazer o microfone aqui, por favor? Está aqui, está chegando. O Silvio estava inscrito antes. A pergunta é bem simples. O senhor vê, como estudioso do assunto, uma solução para isso? Ou para cessar essa sangria desatada, ou pelo menos para a gente ter um planejamento que possa coibir esse tipo de coisa, de cada vez a gente ficar mais na dependência do dinheiro dos bancos internacionais e os nacionais que vão lá fora pegar dinheiro, como o senhor falou, nessa ciranda financeira, e toda a sociedade brasileira pagando por isso. É muito importante essa pergunta, né? Porque sempre fica a questão, né? Nós mostramos a realidade, mas qual que é a saída, né? É interessante isso, porque até um tempo atrás, né, quando se falava em auditoria, o questionamento da dívida, muita gente falava, isso vai dar uma crise, isso vai dar uma confusão e tal, mas até alguns anos atrás ainda existia um pouco esse argumento massivo, né? Aí, em 2007, o que nós tivemos, né? Um país aqui do lado, o Equador, né, o presidente decretou uma auditoria oficial da dívida, com participação da sociedade civil nacional e internacional. Inclusive, a nossa coordenadora, Maria Lúcia Fatorelli, esteve no Equador, né, para verificar, para ajudar na auditoria, né? E é interessante que foi sendo aberto completamente os arquivos, né? Se abriu os arquivos, se soube, né, quem eram exatamente os beneficiários da dívida e se focou, por exemplo, na dívida com os bancos privados internacionais, que era a dívida que tinha mais, né, clareza, né, quanto ao mecanismo, né, de quanto mais se paga, mais deve. Ou seja, era impressionante como que era essa dívida, bem parecida com a brasileira. Lá, se a gente olha, foi feita uma auditoria de 76 a 2006, né, 30 anos, né, de auditoria da dívida equatoriana. A dívida era cerca de $100 e poucos milhões, né, em 76, foram pagos mais de 4 trilhões de dólares, na verdade no Equador é bilhões, né, mas o país, se a gente compara com o Brasil, parece trilhões mesmo, mas para o tamanho do Equador, bilhões lá é como se fosse trilhões para nós. Mas eles pagaram 4 bilhões de dólares, uma dívida que era 115 milhões, pagaram 4 bi em 30 anos. Isso a mais do que receberam, hein? Não é simplesmente isso. E no final a dívida era de 4 bilhões de dólares, ou seja, eles pagaram 40 vezes também a dívida, e a dívida também multiplicou por 40 vezes. Esquema bem parecido com a dívida brasileira. E aí o governo foi, né, pegou essas informações, né, e jogou em rede nacional de rádio, né? Imagina isso aqui no Brasil, pegando as informações didaticamente, foi lá, cadeia nacional de rádio, mostrou, ó, a dívida era tanto, pagamos tanto, a dívida é tanto. E aí decidiu enfrentar. E aí o resultado é que começou a chegar cartas lá na comissão de auditoria, os banqueiros lá, desesperados, falaram, não, eu quero negociar, eu quero fazer uma proposta, não, vamos negociar, calma aí, porque eles sabem que, no fundo, não é o governo que precisa dos bancos privados, os bancos privados é que precisavam do governo para lucrar, né? E aí o governo, sabendo também que não é tão simples a saída, né, tem que
fazer uma coisa bem armada, né? Ele chegou para os bancos internacionais e falou: olha, essa dívida aqui eu vou pagar só 30%, acho que talvez não deveria pagar nada, porque já pagou várias vezes, mas tudo bem, eu vou pagar 30%, mas em troca disso, vocês vão ter que vir aqui, assinar um documento aqui, ó, eu, banco tal, me abstenho, não vou entrar na justiça contra o Equador no futuro. Pronto, acabou. Porque o que a Argentina tinha feito antes? Tinha feito isso, mas sem fazer auditoria, sem fazer esse arranjo. O que acontece? Navio argentino começou a ser confiscado no exterior. Várias ações de grupos contra a Argentina. Aí o Equador foi lá e fez a coisa direitinho. Vocês vão ganhar 30%, mas se vocês quiserem ganhar 30%, vocês vêm aqui e assinam. Eu abro mão de entrar com qualquer processo contra o Equador e levo 30%. E se alguém quiser pedir os outros 70%, que venha, eu vou entrar contra vocês com a prova da auditoria e vocês vão ficar rolando nos tribunais aí décadas e décadas com essas provas aqui robustas que eu tenho. Resultado, na hora, não teve nem discussão. Chegou todo mundo, eu quero 30% e acabou. Não tem conversa. E foi assim que o Equador anulou 70% da dívida com os bancos internacionais. Ou seja, existe, claro, uma estratégia. Tem que se mostrar para a população, tem que se mostrar didaticamente para a população, entender o mecanismo. Olha, a dívida era tanto, foi pago tanto e foi tanto. Quando os bancos viram que o jogo virou, o jogo político virou por conta desse processo de conscientização da população, é claro que a coisa toda vira. E aí, obviamente, foi feita essa saída. É lógico que depois a conjuntura política do Equador virou de novo. Hoje, por exemplo, o presidente que fez essa auditoria teve que fugir do país, porque mudou a política, agora voltaram a fazer dívida lá, ou seja, claro, existiu tudo isso, mas quando foi usado o instrumento da auditoria, não tem conversa. Dado é preto no branco, não tem como questionar. E foi assim, com uma auditoria feita com participação da sociedade civil, que o Equador conseguiu vencer naquele momento, o problema da dívida. Vamos tentar isso aqui no Brasil também. Queremos acesso aos dados oficiais. O mínimo que a gente quer é acesso aos dados, que não estamos conseguindo. Obrigado. Obrigado pela pergunta. O Halley estava escrito antes. Era a mesma pergunta? Ok. Então, por favor. Oi, Rodrigo. Meu nome é Roberto. Uma questão que me chamou a atenção na sua fala, que eu me recordo quando eu vou te falar uma situação pontual, e eu gostaria que você, a partir daí, você falasse. Quando eles privatizaram a Vale do Rio Doce. Eu me lembro que, naquela época, os juros internacionais estavam relativamente baixos. Aí, a Vale do Rio Doce foi o maior patrimônio brasileiro que eu saiba, que foi privatizado, entre outros. Não é? E, incrível, uma semana depois, a coisa que valha, os juros internacionais dispararam. E eu me lembro que grande parte do valor que tinha sido arrecadado com a venda foi para pagar dívida externa, juros. E eu gostaria que você fizesse primeiro dissesse se a minha visão está correta, e segundo, essa questão do atual governo querendo privatizar várias coisas, etc., etc. Se, no final das contas, não tem a mesma origem, ou seja, o capital internacional se utilizando, mais uma vez, para poder sugar. Eu digo isso porque eu já vi uma foto, uma charge, uma vez, que mostrou o Brasil deitado numa cama e ligado nele tinha tipo uns tubos levando para os países desenvolvidos, principalmente países pequenos que não tinham tanta riqueza. É como se o Brasil estivesse tirando sangue do Brasil para mandar para outros. Não é só o Brasil que sofre esse tipo de coisa.
Mas eu gostaria de saber a sua visão em relação ao que aconteceu e o que pode vir a acontecer nesse sentido. Obrigado. Muito obrigado pela questão, muito relevante, né? Inclusive, naquela época, o ministro da Fazenda era o Pedro Malan, e ele costumava fazer um cálculo, uma coisa assim, um cálculo matemático, dizendo assim, não, se a dívida é tanto, eu vou vender a Vale, vou arrecadar 3 bilhões, e aí, com isso, eu vou abater a dívida tanto, nós vamos ganhar tanto, porque vamos pagar menos juros, né? Ganhar nada, né? Vai deixar de perder uma migalha para entregar um patrimônio, né, impressionante, né? Foi entregue a pouco mais de 3 bilhões de reais, né? Não se pagava nem uma semana de juros na época, né? Durante um ano a dívida aumentava a centenas de bilhões, né, por causa dos juros. E aí se vende um patrimônio incalculável, né, do país, se dizendo, né, que iria, vamos aumentar a produção. De fato, até aumentou a produção, mas para quem? Quem que passou a se beneficiar daquilo ali? Isso sem falar, é óbvio, né, da famosa competência, entre aspas, das empresas privadas, né, que em pouco mais de 2 anos fizeram os maiores desastres ambientais da história do Brasil, talvez da América Latina, talvez do mundo, né? É engraçado quando falam que, porque na época eu lembro, né, a iniciativa privada ela é mais competente, né, que a iniciativa, que o setor público. Isso aí era um argumento, né, falado todo dia, né? Naquela época, eu lembro, 97, né? Falava todo dia isso, com a maior naturalidade. O setor privado é mais competente, o governo não tem dinheiro para investir, então vamos vender. Argumentos assim tão toscos, né? E que hoje, quando a gente olha para trás, né, a gente vê, no final de 2015, né, uma barragem que, pelas práticas, né, mais básicas de engenharia, né, deveria se manter lá, se rompe. A maior tragédia ambiental da história do Brasil. E depois, né, poucos anos depois, né, quando se esperava que essa lógica do lucro, né, tivesse sido abandonada, a gente vê aí de novo, né, ocorrendo a mesma coisa, né, em menos de pouco mais de 2 anos depois, né, 3 anos depois, ocorrendo a mesma coisa. Como é que pode? Né? A gente olha exatamente o aspecto do lucro, né? Por quê? Porque se parasse ali para revisar, teria que parar a mina. Aí se parasse um dia a mina, vamos perder 10 milhões ou 100 milhões de reais porque parou a mina. Ou seja, quem vai perder? Aí que está a questão, né? Será que a população, né, que a população ganha com a mineração? Inclusive, naquela época, 97, foi aprovada uma lei, né, que acabou praticamente com o ganho dos estados brasileiros com a mineração, que foi a Lei Candir. Né? Hoje em dia, se a gente olha o que os estados perderam, né, com a Lei Candir, a gente chega às centenas de bilhões de reais, né, quase 300 bilhões que os estados perderam, porque o setor primário exportador foi isento de ICMS, né? E hoje o que mais se fala é que os estados não têm dinheiro para investir, enquanto que a União deve quase 300 bi para os estados devido à isenção de ICMS sobre a exportação de produtos primários. Ou seja, isso sem falar, é claro, né, no fato de que, quando se isenta o ICMS sobre o setor primário exportador, isso gera todo um investimento vai para lá. A direção da economia, dos investimentos das empresas vão para aquele setor. Né? E aí a gente vê, né, mais claro do que isso, impossível. Né? Esse exemplo que você colocou é perfeito. Né? A Vale é exatamente o exemplo do que é a privatização no Brasil. Né?
com todas as letras, né? Não trouxe nenhum dos aspectos que eles diziam que ia trazer, nem o aumento de impostos, porque é isento, né, de ICMS. Então, é realmente importante isso, né? Se vende uma empresa nesse valor, 3 bilhões, realmente quando se tinha avaliações, né, ainda hoje, na Justiça, ainda tem ações aí rolando, né, contra a privatização da Vale, mas décadas depois, né, de tão escandaloso que foi o processo. E aí, obviamente, né, não se pagou a dívida, não se pagou nem o juro de um mês da dívida com isso, e a economia, né, a gente viu o que deu, a gente viu o resultado, depois de 20 anos, né, dessa política, a gente vê o que é a privatização. Não teve a menor chance, né, de justificar o que eles diziam, né, o Pedro Malan e sua conta matemática de dizer que, não, se a gente vender é melhor porque a gente paga menos juro. Paga menos juro, mas de onde vem o juro? Eles mesmos atraíram o capital estrangeiro para cá, para fazer a farra sem limite, diziam o seguinte: não, venham aqui, tragam seus dólares, que eu pago 50% de juros para vocês, né? E aí eles vieram, o Banco Central compra o dólar, aí paga em real, porque não pode aumentar a quantidade de moeda em circulação, joga título na economia para retirar o real de circulação, a dívida interna vai à lua, né? E aí sempre, né, dizendo, não, a dívida está crescendo porque gasta demais com a Previdência. Não tem nada a ver com isso. Eles geram a dívida para gerar justificativa para tudo isso, privatização, reforma, né? Por isso que eles fizeram, para depois o Malan vir e falar, não, tem que tirar, vender para conseguir 3 bilhões para a gente pagar menos juros. Por que pagar menos juros? Porque eles já fizeram a dívida explodir antes, né? Então, é muito bom o seu exemplo, muito obrigado aí pela questão. Primeiramente, parabenizar o professor Rodrigo. Acho que eu vou me roubar muito dessa apresentação para trazer a discussão de outros incautos que repetem esse discurso. Mas me chama a atenção, assim, ao longo desse tempo aí em que vem sendo cobrado a questão da auditoria, se passar por vários governos, de várias tendências, e se vê claramente da sua fala quem é beneficiado com isso diretamente, né? As grandes bancas, esse é o rentismo mesmo, o mercado. Eu não sei qual é a formação do senhor, mas eu tenho uma má vontade com o economista, porque eles têm um discurso assim muito quase, né, linear em relação a algumas coisas que, quando a gente conversa sobre com outros aspectos, a gente vê que não é uma realidade que se aplica. Então, a pergunta o que o senhor verifica esse conluio que existe entre o governo e esses reais beneficiários? Porque a gente está falando de governos de aspectos completamente diversos, de tendência em relação à política social, política monetária. Todos eles tiveram essa mesma prevalência de obscurantismo em relação à questão da dívida pública. Sim. É muito importante, obrigado aí pela questão. De fato, né, a gente teve vários governos aí que não enfrentaram a questão, né? A gente pega, por exemplo, em 2015, né, nós conseguimos aprovar no PPA de 2015 a 2016, 2019, a auditoria da dívida com participação da sociedade civil. E aí a gente foi contando os dias, né, para aqueles famosos 15 dias úteis, né, para esperar o veto presidencial, né, na esperança de que não iria vetar, iria sancionar, mas, infelizmente, ali no dia 14 de janeiro de 2016, a Dilma vetou a auditoria e depois, 2 vezes mais, o Temer vetou também, né? Aí a gente tenta entender, né, como é que funciona essa política, porque o próprio Estado ele vai gerando, né, a crise que depois, né, afeta o próprio Estado. Muita gente pergunta, mas como é que funciona isso? O próprio governo gera uma queda de 7% no PIB, porque fez essa política de
ajuste fiscal, né, de fato, infelizmente, foi. Por quê? Porque, geralmente, essas crises, elas são utilizadas, né, para justificar políticas, né? Muitas vezes se diz, a gente vê isso todo dia na imprensa, que por conta dessa crise, tem que fazer o congelamento dos gastos por 20 anos. E assim foi feito, né? Se fez a emenda constitucional 95, né? E depois se falou mesmo, não, vamos fazer a reforma trabalhista, né? O país tem que sair da crise, né? Não saiu de novo. E agora utilizam-se de novo da crise para dizer que tem que fazer a reforma da Previdência, tem que privatizar tudo. Ou seja, então, na verdade, essas crises, né, que são produzidas, na verdade, elas são resultado da própria política neoliberal, que, infelizmente, se manteve aí algumas décadas. É claro que há alguns anos, principalmente nos anos 2000, né, teve aí uma conjuntura internacional favorável, né? Agora, quando não é favorável, aí a economia vai para a lona, e aí qual que é o discurso? Temos que fazer ajuste fiscal. E aí a gente verifica que os países que saíram da crise foram exatamente os países que jogaram dinheiro na economia. Estados Unidos jogou trilhões lá, inclusive para salvar banco, olha só, né? Mas jogou na economia produtiva também, né? Então, a gente verifica que, na verdade, esse receituário neoliberal que é feito aqui pelo FMI e até mesmo por esses países ricos que ficam recomendando para nós o que eles não fazem lá, que é déficit, sim, que é dívida pública, sim, só que a juro baixo, né, óbvio, né, ninguém é besta. Aí o cara financia a economia com esse dinheiro. Ele não usa esse dinheiro para pagar juros, né, que aqui no Brasil a dívida serve para isso, serve para pagar juros da própria dívida, né? E aí eles vão recomendando isso, né? Décadas e décadas o Brasil aplicando essa política de ajuste fiscal. Não, tem que ter meta de resultado nominal, meta de resultado primário, né? Vamos cumprir tudo que eles mandam, que eles não aplicam lá na casa deles, né? E aí o resultado vai ser o paraíso, né? Vimos aqui qual que é o paraíso. Queda de 7% do PIB, congelamento dos gastos, investimentos sociais por 20 anos, reforma trabalhista, agora se tenta privatizações, reforma da Previdência, tudo justificado pela crise que eles mesmos fabricaram. E, às vezes, nem é um próprio governo específico, mas é uma política, né? Às vezes não é nem uma lei, mas um decreto. Se a gente pegar o decreto do Fernando Henrique, lá de 99, decreto das metas de inflação, né? O que diz aquele decreto? Diz o seguinte: o país, né, em bom português, o que significa? O país vai perseguir as metas de inflação com base na política monetária. O que isso significa em bom português? Que o juro vai estar na lua sempre. Por quê? Porque o governo aumenta o preço administrado de um lado, aumenta a gasolina, aumenta a energia. Em 2015, aumentou em 60% a energia, né? E aí, com isso, o Banco Central lê, vai dar inflação, então eu tenho que aumentar o juro. Aumentou para 14%, né, mais de 14% o juro lá em 2015, aumenta 60% na energia, ferrando a indústria, e de quebra, aumenta o juro. É óbvio que isso vai dar numa crise. Mas aí se pensava, não, mas isso aí é no primeiro ano de mandato, depois a gente consegue e tal. Não. Queda de 7% no PIB, 2015 e 2016. E aí poderia se dizer, mas para que um governo vai fazer isso? Né? Às vezes, não é nem apenas um governo, mas é uma teoria econômica dominante que se acha que é a única. Por isso que você tem razão em não gostar de economistas, porque todos os economistas que aparecem na imprensa são esses, né, do modelo. Mas existem, claro, muitos economistas que são contra esse modelo, que obviamente não aparecem, né, na imprensa, óbvio, né, porque a grande imprensa ela quer mostrar só os economistas do lado de lá.
né? E aí, né, cria-se toda uma lógica, né, em que essa teoria de aumentar preço administrado de um lado e juro do outro, parece que é a única, né? Mas é claro que só aparece o lado de cá, né? Diz, não, a inflação está controlada porque o Banco Central sobe os juros. Isso é política econômica? Não, está lá no decreto do Fernando Henrique, que não foi derrubado até hoje. Até hoje a gente vive sob esse negócio de meta de inflação, o país estagnado, né? E se acha que isso é uma regra acima de qualquer discussão. Alguém já viu aqui algum economista descer a lenha no tripé macroeconômico, na grande imprensa? Eu nunca vi, né? E aí os próprios governos começam a acreditar que essa é a única teoria, é o pensamento único, não tem outro, né? Esquece da história aí do Brasil, a história antes da hegemonia neoliberal, né, em que se fazia algumas coisas diferentes, né? Então, na verdade, né, como bem foi colocado, né, isso vai passando de governo a governo. Obviamente que tem aí a pressão da mídia, do próprio sistema jurídico, porque quando se pega, por exemplo, uma lei de responsabilidade fiscal, diz o seguinte: você tem que conseguir uma meta de resultado primário, né? Só isso já acaba com a economia, né? Por conta de uma regrinha dessa, nós temos 1 trilhão em caixa que não dá para gastar, porque se investe esse dinheiro, quebra a meta de resultado primário, mesmo que seja negativo, mas quebra, né? Não pode mudar a emenda constitucional número 20, ou seja, todo um arcabouço legal que vai se construindo e que amarra os governos, né? E que, infelizmente, ao invés de ir contra esse mecanismo, os governos ficam, né, tentando acomodar e tentando ver no que dá. E vimos no que deu, né? Eu acho que está na hora exatamente da gente... Nunca esteve tão claro, né, que esse receituário está errado, né? É claro que do lado de lá eles jogam com a mídia, agora a grande mídia do momento é o WhatsApp, né? Vem aquelas conversas, a Previdência está quebrada, o país está quebrado, tem que privatizar. Não, vamos ver os dados objetivos que estão aí. 1,2 trilhão em caixa, 40% do orçamento indo para juro e amortização da dívida pública, né? Isso não aparece na imprensa, né? Esses dados aí, é óbvio que não aparecem. Por quê? Para gerar a sensação de que, né, o pensamento único é o único que serve, e qualquer outro é doido, é a teoria da conspiração, esse cara é maluco. Ou seja, a grande mídia tenta jogar isso, né, na cabeça da gente o tempo inteiro. Outro dia eu fui conversar isso com um amigo meu. Você sabia que tem 1,2 trilhão no caixa único? Ele falou, que é isso, cara? Você está maluco, não existe isso. Aí eu fui lá no dado do Tesouro, aí ele começou a acreditar, né? Então, é interessante a gente discutir isso, porque, né, como muito bem foi colocado, essas coisas vão passando de governo a governo, né, porque a grande mídia também não colabora, né? Óbvio que não estou negando a responsabilidade dos governos, mas a grande imprensa, né, o poder econômico, né, ele também não ajuda. As pessoas acham que o normal é isso, é normal mesmo, tem que aumentar juro, tem que cortar, tem que fazer a reforma porque o Estado está quebrado. Muita gente acredita nisso, e acreditou na época da eleição, né, porque, obviamente, nós não temos o mesmo poder econômico, né, que tem a grande imprensa, mas vamos virar esse jogo. Eu acredito que é possível, sim, a gente conseguir conscientizar as pessoas. A própria derrota da reforma da Previdência do Temer foi um grande sinal de que a gente pode derrotar as mentiras do lado de lá. A questão do déficit da Previdência, né, foi muito bem desmontado, né, pelas entidades, por nós. Eu acredito que é possível vencer essa lógica. Valeu pela pergunta. Agora, por favor, o Darli. E aí, então, nós encerramos as perguntas, tá? Pelo que eu entendi, pelo discurso do doutor,
Eu gostaria de saber se foi feita alguma solicitação no atual governo de pedido de auditoria, se existe esse pedido formalizado, se está formalizado, há quanto anda, e se não está formalizado, por que não foi formalizado? Perdão, posso fazer uma parte antes de responder essa pergunta? Aproveitando a informação que estava sendo dita do 1,2 trilhão em caixa, só para esclarecer essa dúvida que eu fiquei, esse valor não é referente à arrecadação corrente da União, certo? E também, se não for, se refere à reserva cambial ou é um outro valor mesmo? Só para esclarecer essa questão. Obrigado mais uma vez pelas questões, né? Para o atual governo, a gente está começando a enviar, fazer os requerimentos de informações que a gente sempre fazia antes. Por exemplo, quem são os detentores da dívida, quem são, né, como é que os dados gerais da dívida, nós estamos começando a fazer agora. Mas em vários debates que nós fizemos, né, nós tivemos na semana retrasada, né, um debate com representantes do governo, né, no Senado Federal, estava lá presente um representante do governo. E nós colocamos, né, a necessidade da auditoria, né, a necessidade de se abrir as contas, os problemas que nós temos hoje, né, com essa... não se mostra, né, os dados, né, objetivos da dívida pública, e, infelizmente, a resposta do representante do governo foi tentar dizer que não, está tudo bem, que o TCU já audita as contas. Eles têm muito esse argumento, né, de que o TCU já faz auditoria, né? Mas na CPI da dívida, que nós acompanhamos, foi 10 anos atrás, mais ou menos, a gente verificou que, né, a gente pediu todos os estudos do TCU sobre a dívida pública e verificamos que eles não fazem auditoria dessa dívida mesmo, daqueles 40% lá do orçamento. Eles fazem estudos pontuais, né? Teve até um recente acórdão, né, que eles fizeram, até um pedido do Senado Federal de uma auditoria, né? E eles, meu próprio TCU descobriu, né, mostrando lá que o principal fator de crescimento da dívida foi o juros, não foi o gasto social. O próprio TCU reconhecendo isso. Só que aí qual seria a óbvia investigação? Mas espera aí, como é que são formadas essas taxas de juros? Quem é que decide isso? Como é que funciona? Né? Por que a dívida cresceu tanto por causa de taxa de juros dessa forma? Né? Por que tem que mudar nessa política? E simplesmente não teve nada ali naquele acórdão que caminhasse nesse sentido. Nós, inclusive, fizemos várias sugestões para o TCU, do que poderia ser investigado, como é que funciona o mecanismo de definição de taxa de juros no Brasil, né? Mas nada disso foi ouvido, né? Então, o que adianta ter uma auditoria do TCU se ele não ouve a sociedade? Né? A gente propôs, a gente foi lá, entregamos material para o TCU. Isso desmonta o argumento deles, né, de sempre, dizendo, o TCU já audita, CGU já audita. Né? Nós fizemos também requerimentos para a CGU, para o Ministério da Fazenda, ainda no ano passado. Vários deles não foram respondidos, né? E estamos fazendo novamente agora. Né? A impressão que a gente teve até o momento é que não há uma abertura para uma auditoria. Nos debates, né, cara a cara que a gente já foi, que a gente questionou, o governo simplesmente diz que não, está tudo bem, é tudo certo, os argumentos de vocês estão equivocados. É sempre esses argumentos que eu levantei aqui exatamente para a gente rebater, né, exatamente os argumentos que eles costumam dizer, o juro tem que ser alto mesmo, porque senão dá inflação e tal, essas coisas todas, né, eles costumam dizer. Né? Infelizmente, não deu ainda uma abertura para a auditoria, mas vamos tentar, né? Claro que vamos continuar tentando. Né? E a questão do 1,2 trilhão. Né? São tantos tipos de trilhões que realmente é difícil. Na palestra eu até passei um pouco rápido por aí, mas tem vários trilhões aí que é importante mesmo a gente esclarecer melhor. Né? Existe na conta única do Tesouro, que é a conta, o caixa do Tesouro, né? Ele tem lá mais de 1,2
trilhão de reais no caixa do Tesouro. Aí muitos poderiam perguntar, pô, mas como é que tem acumulado isso, né, se o país não tem superávit primário, né? Isso vem desde antes, né, vem desde antes da época, né, de agora dos déficits primários, né, essa conta já vinha aumentando por conta de sucessivos superávites primários, né, e o dinheiro ficava no caixa, né, ele não era gasto, né, vê se pode, né, só para cumprir uma regrinha lá do FMI, se faz superávit, deixa o dinheiro no caixa, não faz nada com o dinheiro, nem pagar a dívida pagava, ou seja, é impressionante, né? E aí, né, se verificamos, né, a composição da conta única, tem isso, né, arrecadações anteriores, tem também arrecadações mais recentes, que embora o país esteja fazendo déficit primário, mas quando a gente olha as receitas do governo, elas não são apenas as receitas primárias. Existem diversas receitas que não são consideradas como primárias e, por isso, não entra no resultado primário que toda a mídia fica dizendo que é negativo, que é déficit, mas, olha só, se a gente pegar só algumas receitas não primárias e que são constantes, por exemplo, a remuneração da conta única, né? O Banco Central mantém a conta única e tem que pagar a taxa Selic sobre ela para o governo federal, quase 100 bi por ano de remuneração da conta única para o Tesouro. E isso não entra no resultado primário. Recebimento de dívidas nas quais o governo é credor. Por exemplo, dívida dos estados e municípios com a União, dívida do BNDES com a União, que está sendo paga agora, centenas de bilhões de reais de receitas não primárias sendo ocultadas pela grande imprensa, porque o correto é só fazer o resultado primário. Então, vamos olhar só o primário. E aí, a receita que não é primária se esconde, né? Quando a gente olha isso, a gente vê diversas fontes de recurso lá, e aí, quando a gente olha a conta única, né, ela está crescendo, ano a ano ela cresce, né, por conta dessas receitas, né, que, obviamente, parte delas são direcionadas para o pagamento da dívida. E tem também, obviamente, né, novos empréstimos, que também faz essa conta crescer, né? E aí vem a pergunta, né, para que fazer dívida para deixar o dinheiro parado, né? Aí depois a gente pergunta por que tem crise, né? Por que o país não investe? Desses 1,2 trilhão, mais ou menos metade disso são empréstimos, dívida interna que está lá, pagando juro, e o governo deixa o dinheiro parado no caixa. Onde se viu isso? Qual lógica disso? Aí quando a gente pensa, agora que eu estou percebendo, é para dizer que a dívida subiu para justificar a reforma da Previdência. 600 bilhões de dívida lá, a troco de nada, só para deixar parado no caixa, né? Aí a gente pergunta para o governo, para que isso? Aí fala, não, nós temos que ter olha o termo que ele usa, colchão de liquidez para pagar a dívida, para quando houver alguma crise a gente pode pagar a dívida. 600 bilhões de reais parados lá no caixa, a dívida rendendo juro, né? Isso aí, às vezes, são coisas tão estranhas, né, que a gente começa a entender a lógica, o que eles querem realmente. É dizer que a dívida está crescendo por causa dos gastos sociais, quando, na verdade, está crescendo por vários outros motivos, inclusive esse, dívida para entesourar no caixa. É um absurdo isso. A economia em crise, precisando de investimento, e o dinheiro parado no caixa. Esse é um dos 1 trilhão que tem aí. Tem outro trilhão, que é as reservas internacionais do Banco Central. Tem lá cerca de 380 bilhões de dólares, se converter para real dá 1,5 trilhão de reais, isso está no caixa do Banco Central, né? Mas nós temos experiências de que esse dinheiro foi utilizado, sim, para investimentos. O governo gosta de dizer, não, isso aí não pode ser usado, não pode, tal, aquela coisa toda, mas pode sim, é só uma questão de vontade política e mudar a legislação correspondente. E tem também mais um componente, né? Tem vários trilhões aí, né? E tem o 1,2 trilhão também, que é das operações compromissadas, que é aquela sobra de caixa
dos bancos, né, que deveria estar sendo emprestado a juro baixo, é óbvio, porque senão ninguém consegue emprestar 1 trilhão, né? E aí, esse dinheiro, ao invés de ser emprestado a juro baixo, o Banco Central vai lá e recolhe 1,2 trilhão, está lá no caixa do Banco Central, pagando taxa Selic para os bancos. E aí depois a gente se pergunta, por que será que o cheque especial, sei lá, mais de 200% ao ano? É óbvio, né? Porque os bancos sabem que, né, sempre tem a opção de entregar para o Banco Central. E aí é óbvio que só vai emprestar para as pessoas e empresas se for a juro altíssimo, né? E aí é que está a função fundamental do banco público, que é exatamente abaixar a taxa de juros para forçar os outros a abaixar também, né? E aí é óbvio que isso aí não funciona se do outro lado está lá o Banco Central pegando a sobra de caixa e remunerando, né? Senão não adianta, né? Por isso é que é fundamental mudar a política econômica, para que os bancos públicos possam atuar nessa área. Então, é basicamente isso, né? Eu vou deixar o nosso contato, eu sei que o tema econômico, né, às vezes eu passo muito rápido por algum tema, pode ter ficado alguma dúvida, mas, no caso, eu deixo o nosso contato, auditoriacidadã.org.br, né? Tem o nosso telefone lá, qualquer dúvida, vocês podem enviar a questão para nós e, claro, estamos à disposição para contribuir com a Advocef nesses dados, nessas pesquisas, né? Porque estamos juntos na luta aí pela manutenção da Caixa como banco público e responsável com o país, né? E não com lucro. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e vamos à luta. Valeu.